Bom dia, senhores. Aqui é a professora Isabela, professora de literatura da primeira série, mais especificamente da primeira série D e E. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre o trovadorismo. Na verdade, né, fazer uma revisão dessa escola literária denominada trovadorismo. Mas antes da gente entrar nesse assunto, acho que é preciso a gente relembrar um pouquinho o que na verdade é uma escola literária, né? O que é uma escola literária? A escola literária é a forma como se divide, né? A forma como, vamos dizer assim, que se classifica determinadas obras produzidas em um determinado período e que vão ter características semelhantes, né? Vão ter temáticas semelhantes, críticas semelhantes. Então, por exemplo, aqui no trovadorismo nós vamos ver as cantigas. Então, as cantigas são produções literárias de determinada época da Idade Média, né, que nós vamos ver, e elas vão ter uma temática e elas vão ter características semelhantes. Então, elas vão fazer parte desta escola literária que é chamada trovadorismo, que tem características específicas, né? Então, as escolas literárias fazem isso, fazem essa divisão de obras características e em determinado momento. É como se a gente estivesse estudando aí cada momento histórico, cada fase da sociedade até o momento atual. Então, cada fase vai ter característica, um modo de vida específico, enfim. E é isso que a escola literária vai fazer essa divisão de obras em determinado período, ok? E aí nós temos alguns conceitos aqui sobre o que é uma escola literária. Esse aqui que é bem bacana, que diz o seguinte, que a escola literária, ou movimento literário, é o nome dado a todos os acontecimentos históricos envolvendo a literatura, desde a invenção da escrita até os dias atuais. Então, é basicamente isso que eu acabei de falar, ok? Espero que tenha ficado claro aí. Então, agora a gente vai ver o que foi, né? Que momento é esse? Que momento literário é esse que é chamado de trovadorismo? Então, o trovadorismo foi um movimento literário que surgiu na Idade Média, lá no século XI, na região da Provença, no sul da França. Enfim, então, a primeira característica que nós vamos ter aí do trovadorismo, que é um movimento, né, uma escola literária da Idade Média, onde nós vamos ter aí a monarquia, né, a Igreja Católica e detentora de todo o poder, enfim, esse é basicamente o contexto do trovadorismo. E nós vamos ver mais à frente que o nome tem tudo a ver relacionado à pessoa, uma pessoa bem específica, ok? Bom, ele se espalhou por toda a Europa e teve o seu declínio lá no século XIV, quando vai iniciar um outro movimento que é chamado de humanismo. Nós vamos ver que será o próximo movimento literário que nós vamos estudar, ok? Bom, então aí durante o período do trovadorismo, né, na Idade Média, como eu falei, nós vamos ter aí a monarquia, né? O governante era um rei ou uma rainha, um imperador, enfim. E aí, só que tem um fator, tem um personagem principal nesse tudo aí, que é a Igreja Católica. Nós tínhamos o rei e a rainha, só que a igreja, neste momento, era a detentora de todo o poder, é quem mandava em todo mundo. Então, é como se o rei fosse só uma figura meramente ilustrativa. Quem comandava, na verdade, quem dava a palavra final, era a igreja. E a igreja, ela usava, né, da ideia de Deus, da fé das pessoas para ter esse controle sobre a sociedade. Eles vendiam, por exemplo, a ideia de que se você desse os seus bens para a igreja, você estaria comprando a sua passagem para o céu. E aí, nós vamos ter uma das características principais também
do trovadorismo, que é o quê? O teocentrismo, né? Deus no centro de tudo, que na verdade, né, seria a igreja, mas como a igreja usava a imagem de Deus para ter toda essa relação de poder, né? Então, o que acontece? Se a igreja dissesse, por exemplo, que a partir de amanhã o céu não é mais azul, o céu é verde, todo mundo tinha que passar a acreditar, né, nisso e passar adiante, que ó, hoje o céu é verde. A igreja disse e quem disse foi Deus. Quem disse a igreja foi Deus. Então é uma ordem direta dos céus. Então, quem chegasse a questionar, né, isso, era condenado pela igreja, preso pela igreja, poderia ser condenado até a morte. Aí no finalzinho do último parágrafo, tá dizendo o seguinte, ó, que naquele momento somente as pessoas da igreja sabiam ler e tinham acesso à educação. Isso também era uma maneira da igreja ter controle sobre as pessoas, porque se eu não leio, se eu não sei ler, não sei escrever, não tem como eu ir em busca de conhecimento e começar a questionar tudo que é dito pela igreja, né? E aí, como eu falei, nós vamos ter o teocentrismo, né? Deus no centro de tudo, que foi a principal característica, né, desse momento. E aí, o homem ocupava um lugar secundário e estava à mercê dos valores cristãos. Então, se tudo que a igreja disser a partir de hoje, você tem que fazer conforme foi dito, porque senão você está cometendo um grande pecado. Então, um dos fatores principais do contexto histórico aí é essa grande influência da Igreja Católica sobre a sociedade daquele momento, né? Então, o trovadorismo ele aconteceu de forma geral na Europa, né? Mas nós vamos estudar aqui mais especificamente em Portugal. Por que que nós não vamos ter trovadorismo no Brasil? Porque até então, né, o Brasil estava no anonimato. Os portugueses ainda não tinham achado essas terras, né? Então, esse primeiro movimento literário da língua portuguesa é o trovadorismo, mas ele não vai abranger o Brasil porque ainda, né, o Brasil ainda estava no anonimato. É a primeira escola da língua portuguesa, mas o Brasil não entra aí, tá ok? É importante vocês não se esquecerem disso. Então, o trovadorismo em Portugal, na Península Ibérica, o centro irradiador do trovadorismo foi na região que compreende o norte de Portugal e a Galiza, ok? E uma figura aí muito importante, né, que foi grande incentivador das produções literárias deste movimento é o rei, né, o rei Dom Dinis, que foi um grande incentivador, como eu disse, que prestigiou a produção poética em sua corte. E ele também, né, foi um dos trovadores aí muito talentoso, fez muitas cantigas aí também. Além, né, de ser o rei, ele também teve o papel, assumiu o papel de trovador. Então, o trovador é o quê? É o homem, né? Necessariamente um homem, porque a mulher não podia fazer isso nessa época. Era o homem que ia de reino em reino, né? Que escrevia as cantigas e podia ir de reino em reino cantar, por exemplo. Porque eles não tinham lá as atividades atrativas que nós temos hoje, né? Tipo, não tinha Netflix, não tinha baladinha, nada disso. Então, a única forma de diversão que eles tinham, né, era de fazer cantigas e cantá-las nos palácios. Então, o trovador é esse homem que vai escrever as cantigas e vai cantá-la nos palácios na corte, né? E o rei Dom Diniz foi um incentivador e um grande trovador também, tá? E por isso o nome
né, dessa escola literária, o trovadorismo, que vem do trovador, ok? E aí, quais são as características? Primeiro, oralidade e a música. Como eu já disse, naquela época eram pouquíssimas as pessoas que sabiam ler ou escrever. Então, apesar de esse homem da corte, né, escrever essas cantigas, ele dava ênfase e preferência na oralidade, em cantá-las em forma, né, de música, com toda uma melodia. Nós vamos ter a religiosidade, o teocentrismo, que também vai entrar aí nessa vertente, o galego-português. Se vocês pesquisarem, por exemplo, algumas cantigas, vocês vão ver que vão estar no galego-português, que é o quê? É a primeira língua, né? A língua falada lá, uh, naquela região de Portugal. É uma língua românica, falada na Idade Média, ali na região de Portugal, ok? Nós vamos ter a vassalagem, o vassalo, né? É o servo que vai servir toda essa corte, todas essas pessoas, porque vale lembrar também que todo mundo que participava, né, é assim. Vamos supor que eu sou um homem, eu sou o trovador. Eu fiz a minha cantiga aí, e aí eu marquei que eu vou lá no palácio de fulano de tal. Hoje à noite vai ter um baile, vamos dizer assim, e aí eu vou cantar as minhas cantigas. E então as pessoas se reuniam no palácio para poder ouvir essas canções, né, essas cantigas, conversar, bater papo, enfim. Só que quem participava disso tudo era só quem tinha dinheiro, né? Era só os ricos, vamos dizer assim. Porque quem era pobre eram os vassalos, né? Eles estavam ali para servir essas pessoas. Então, nós vamos ter a vassalagem e a coita. O que é a coita? A coita é o amor não correspondido. Nós vamos ver aí nas cantigas de amor, mais especificamente, né, que o homem se declara à mulher e é um amor que não vinga, é um amor que não é correspondido. Então, isso é chamado por eles, né, era chamado por eles de coita. Por isso, existe hoje a palavra coitado, ok? Então, a produção literária em Portugal. Nós vamos ter aí os poemas, poesia, né, as cantigas. O ano de 1189 é considerado o marco inicial